Graça e paz, queridos, eu quero pensar com vocês nesse vídeo e uma reflexão que partirá de Gênesis capítulo 3, verso 6. A versão que eu vou usar nesse momento é a NVI, Nova Versão Internacional. Acompanhe a leitura. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. O tema da nossa reflexão é a origem dos conflitos na família. Por que nós brigamos com quem amamos? Por que nós administramos dentro do nosso lar um ambiente por vezes hostil? Por que nós usamos os nossos lábios para fazer votos de fidelidade e de amor? E com esses mesmos lábios nós ofendemos, ferimos? Por que nós nos iramos contra quem nós realmente amamos? Porque nós nos vitimizamos e culpamos o outro com frequência. Você já se perguntou qual é a origem dos conflitos na família? Por que brigamos com frequência? Porque nós administramos essa atmosfera de hostilidade. Porque o ideal pacífico, o ideal de um lar harmonioso, nós não conseguimos viver. Você já se perguntou? Bom, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nós vemos aqui sendo narrado de uma maneira incrível a maravilhosa história da criação. Nós vemos então o Deus Trino, motivado pela sua bondade, pelo seu amor, trazendo à existência a partir do nada todas as coisas. Deus então ele cria habilmente o céu, a terra, a vida vegetal, ele cria a vida animal e de maneira especial Deus cria a coroa da criação. Deus cria o homem, Ish, no hebraico. E a partir do homem, Deus cria a mulher, Ishá. É assim que se chama mulher no hebraico. E Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Interessante notar que no mundo antigo, quando um imperador ele vencia uma guerra, invadia uma cidade, fazia daquele espaço seu domínio territorial, aquele imperador ele colocava uma imagem sua naquele território, uma estátua sua naquele território, e aquela estátua então apontava para o seu domínio, apontava para o seu governo. De maneira semelhante, Deus então, demonstrando o seu governo e a sua soberania sobre a criação, cria homem e mulher à sua imagem e semelhança e os coloca no Éden. Deus então, através do homem e da mulher, tensionava espelhar a sua glória por toda a criação. Homem e mulher, portanto, foram criados para a glória de Deus, para espelhar a glória de Deus na criação do soberano Rei. E não só isso, nós encontramos no capítulo 2 o ideal perfeito de família. Nós encontramos ali no capítulo 2 o homem e mulher desfrutando da criação e subjugando a criação. Isso também é chamado de um mandato cultural. Nós vemos também homem e mulher desfrutando do relacionamento um do outro. Era um casamento perfeito. Esse é o mandato social. E também nós vemos no capítulo 2 homem e mulher desfrutando do relacionamento com Deus em toda a sua plenitude. Esse então era o mandato espiritual. Nós encontramos então em Gênesis capítulo 2 esse padrão perfeito de família, esse ideal de família perfeita. Mas, quando nós olhamos no capítulo 3, nós vemos que essa criação perfeita narrada, ela entra em um verdadeiro colapso. No capítulo 3, nós vemos que há uma intervenção diabólica no mundo perfeito criado por Deus. Então Satanás, na forma de uma serpente, ele subverte toda a ordem original criada por Deus. Há a entrada do pecado na experiência humana. A queda acontece. E homem e mulher que antes viviam em perfeita harmonia, agora vivem uma experiência conflituosa. A entrada do pecado na experiência humana é a resposta para a pergunta que nós fazemos. Qual é a origem dos conflitos na família? A resposta é o pecado. A partir da entrada do pecado na experiência da vida humana, os conflitos na família começaram. Mas eu quero pensar, à luz de Gênesis capítulo 3, algumas breves implicações para a nossa vida.
O que nós precisamos saber sobre a origem dos conflitos na família? É muito importante que a gente entenda como nós podemos fazer uma reflexão sobre os problemas que nós enfrentamos dentro do contexto familiar à luz de Gênesis capítulo 3. Esse texto, então, ele pode nos dar uma luz, nos dar um apontamento e nos ajudar a enxergar aquilo que está acontecendo no ambiente familiar, dentro do contexto familiar. E através, então, dessa percepção, nós podemos encontrar algum escape e alguma saída para que a gente possa agir como Deus espera de nós, ou como Deus esperava do primeiro casal. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar, a partir do verso 1, que Satanás, o maior opositor de Deus, é também o maior opositor da família. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha, não descarte a intervenção diabólica, a intervenção satânica dentro de conflitos familiares. Você, por certo, já ouviu falar sobre aquela frase que nós não devemos culpar Satanás absolutamente por tudo? Sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos descartar, dentro de um contexto familiar de crise, uma atuação frequente de Satanás, porque é o que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 3. Ele interferiu, ele subverteu os valores dentro do ambiente conjugal do primeiro casal. Então Satanás, ele não é apenas o maior opositor de Deus, ele também é o maior opositor da família. Por isso que a orientação que nós encontramos a partir da Escritura Sagrada, ou implicações que nós encontramos a partir da Escritura Sagrada é: não lute contra a sua própria família. Não lute contra o seu marido, não lute contra os seus filhos, eles não são seus adversários. De acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 12, ele diz: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lembre-se disso. Sua esposa, seu marido, seus filhos, eles não são seus inimigos. O seu inimigo, ele é espiritual. É uma oposição espiritual maligna que tem o propósito de fragmentar as relações familiares. Então, se você está vivendo em um contexto conflituoso, não descarte uma possível atuação de Satanás. Recorra a Deus, recorra à Escritura, recorra à oração. E por certo, você encontrará um escape para lidar com essa situação conflituosa. Em segundo lugar, agora em Gênesis capítulo 6, a lição que nós aprendemos é: não se precipite na dúvida, não confie em seus sentidos, confie na revelação especial de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 6 diz: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, o discernimento, tomou do fruto e comeu. Veja que interessante. Muitos conflitos dentro do contexto familiar começam com decisões erradas, decisões precipitadas, decisões que descartam a revelação especial de Deus. Note, a Bíblia é um dos modos da revelação especial de Deus. Adão e Eva tiveram uma revelação especial da parte de Deus. Eles sabiam o que Deus esperava deles. Mas ainda assim, eles tomaram uma decisão errada, precipitada. Eles escolheram a autonomia. Eles não se submeteram ao Criador. Tome cuidado com decisões baseadas nas aparências das coisas. Nem tudo, note as expressões que o texto usa, nem tudo que é agradável, nem tudo que é atraente, e nem tudo que é desejável é autorizado por Deus. Então, antes de qualquer decisão, consulte a revelação especial de Deus, um dos modos da revelação da especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Não tome uma decisão precipitada. Cuidado. Decisões precipitadas podem servir de início para um grande conflito familiar. Então, não envolva a sua família em uma enrascada. Note, cuidado com aquisições. Cuidado com relacionamentos. Cuidado com hábitos. Cuidado com maus hábitos. Se não houver a autorização de Deus, por mais agradável, atraente e desejável que seja, a sua escolha pode trazer implicações terríveis para a sua família. Não confie nos seus sentidos. Não confie nas suas inclinações passionais. Confie na Escritura. Confie na Bíblia. E por certo você vai ter uma experiência maravilhosa dentro da sua família.
Terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui a partir do verso 6 também do verso 6, no finalzinho, não inverta a ordem original de Deus. Primeiro o homem, depois a mulher. O texto diz, e o deu ao seu marido, que também comeu. Note, Deus criou homem e mulher da mesma substância. Homem e mulher, portanto, são substancialmente iguais. Não apenas, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, homem e mulher são iguais em dignidade. Mas Deus ele deu um papel para o homem, um papel de liderança. Olha que interessante. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, nós vemos algo interessante. Nós vemos ali o homem dando o nome à mulher. Ela já havia recebido o nome de Ishá, mulher. Mas agora em Gênesis capítulo 2, o homem dá o nome para a mulher de Eva, a mãe de todos os viventes. No mundo antigo, era muito comum que aquele que desse o nome exercesse autoridade sobre. Quando então Adão ele dá o nome para a mulher de Eva, o homem então está exercendo autoridade. Deus o colocou em um papel de liderança sobre a sua família, sobre a sua esposa. Agora, Satanás ele é especialista em subverter a ordem original estabelecida por Deus. Por isso, tome muito cuidado com algumas ideologias. Ideologias que promovem a subversão da ordem originalmente estabelecida por Deus são ideologias satânicas. Tome muito cuidado com isso. E não apenas ideologias, mas também teologias que procuram promover esse tipo de subversão da ordem criacional. Mas note, Satanás ele é especialista em fazer isso. Ele vai primeiro à mulher, diz o verso 1. Ele não vai ao homem. Algumas pessoas que dizem, ele foi à mulher porque ela é a parte mais frágil, ela é mais sensível, negativo. Não. A mulher não é a parte mais, vamos dizer assim, mais fraca, por assim dizer, da relação. Satanás ele não vai ao homem, mas Satanás ele vai à mulher, porque o objetivo de Satanás era subverter esse padrão originalmente estabelecido por Deus. E agora, tentada, a mulher então influencia o homem a comer do fruto que Deus havia proibido. O homem então se submete àquela proposta da mulher. Na verdade, nós vemos algumas submissões do homem aqui. Deus coloca o homem sobre a criação. Ele deveria exercer domínio sobre os animais, mas o homem se submete à serpente. Deus, então, coloca o homem numa posição de exercer liderança sobre a sua esposa, mas ele se submete à mulher. O homem, então, completamente subjugado, quando na verdade deveria subjugar, ele então cai. E aqui nós encontramos o famoso relato da queda. E todo o perfeito ideal de família que nós encontramos em Gênesis capítulo 2 é completamente perdido. Portanto, você homem, assuma o seu papel de liderança. Deus te criou para isso. A família experimenta conflitos quando o homem se omite. Quando o homem, ao invés de liderar, ele é submetido às experiências da vida, às experiências conflituosas, ele se submete à criação. Deus o colocou numa posição de liderança. E mulher, não procure tomar o lugar do marido. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios capítulo 5. E ele conectou submissão como submissão da mulher ao marido no Senhor. O referencial da mulher é sempre Cristo. E mulher, lembre-se disso. Jesus Cristo, mesmo sendo igual em substância a Deus, ele se submeteu em uma subordinação econômica. Mesmo substancialmente igual a Deus, mesmo sendo Cristo o Emanuel, o Deus conosco, mesmo sendo Cristo o Logos, ele ainda assim se subordinou a Deus. Portanto, esposa, quando você se submete ao seu marido, você está então tendo Cristo Jesus como seu referencial, não uma posição de humilhação. Na verdade, a submissão da mulher à luz da Escritura Sagrada lhe confere dignidade, porque ela se parece então mais com Jesus Cristo. Mas marido, assuma a sua posição. Liderar não é exercer tirania sobre o lar. Você deve liderar em amor. Você deve tomar
uma posição de conduzir a sua família em um culto a Deus. Aqui, Adão, ele tinha a revelação especial de Deus e ele a deixou de lado. Ele se submeteu àquela experiência sensorial, passional de sua esposa. Ele tinha a revelação especial de Deus. Então, marido cristão, se submeta à Sagrada Escritura. Assuma um papel de liderança. Conduza a sua família à adoração ao Deus vivo. E não permita de forma alguma que o pecado, que as propostas de Satanás possam violentar e desfragmentar todo esse contexto familiar que deve preservar uma verdadeira harmonia. Então note, nós vemos aqui então Satanás subvertendo o plano original de Deus para a família, e nós vemos infelizmente aqui o homem abrindo mão do seu papel de liderança e submetendo não apenas a criação, mas submetendo a mulher. Em último lugar, nós vemos aqui no verso 11 uma lição importante. Assuma a responsabilidade pelos seus erros. Verso 11 diz: e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Gênesis 12, disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Note, então, por fim, depois de todo o ocorrido, o homem não mais reconhece diante de Deus que ele se omitiu em relação à sua liderança. O homem não reconhece que ele foi omisso enquanto a sua esposa estava sendo tentada. Ele não reconhece que ele mesmo permitiu que Satanás subvertesse o padrão original estabelecido por Deus. O homem peca e transfere a sua responsabilidade para a sua esposa. Isso parece muito comum para nós. Nós temos uma dificuldade muito grande de assumir o nosso erro, de dizer que a culpa foi nossa, de que conflito familiar começou por conta da minha omissão, por conta do meu erro, porque eu não fui líder, porque eu fui omisso, porque eu fui fraco. Nós não conseguimos nos submeter. Ou melhor, nós não conseguimos assumir o nosso erro e o nosso pecado. O reflexo está aqui em Gênesis. Nós herdamos essa terrível prática de Adão. Portanto, não culpe a sua família por conta dos erros que você mesmo cometeu. Não culpe a sua esposa por conta dos erros que você cometeu. Não culpe o seu marido por conta dos erros que você cometeu. Não culpe ninguém, não culpe a sociedade, não se torne uma vítima de todos. Assuma a responsabilidade. Não culpe os seus filhos por conta dos erros que você cometeu, por conta da sua omissão, por conta da sua passividade. Enquanto Satanás aproveitava as brechas para fragmentar a sua família, assuma que a culpa foi sua. Assuma que, como Adão, você abriu mão do papel que Deus lhe deu. Assumindo a sua culpa, assumindo a sua responsabilidade, talvez haja esperança. E por certo há. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que há esperança para a sua família, há esperança para o seu casamento, há esperança para toda essa situação conflituosa. Você precisa fazer uma leitura de tudo isso à luz da Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, Satanás, o maior opositor de Deus, é também o maior opositor da família. Lute espiritualmente, a sua guerra é espiritual. Em segundo lugar, não se precipite na dúvida, não confie em seus sentidos, confie na revelação especial de Deus. Não confie em seus sentidos, não confie em suas emoções. Em terceiro lugar, não inverta a ordem original de Deus, primeiro o homem, depois a mulher. Qualquer proposta ideológica, qualquer proposta teológica que promova uma subversão desse padrão originalmente estabelecido por Deus, tem influência diabólica, tem influência satânica. Nós vemos Satanás fazendo isso em Gênesis capítulo 3, verso 1. E, em último lugar, assuma a responsabilidade por seus erros. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, ore pelos seus, clame pelos seus, se humilhe diante do Senhor. Nós cremos que, por certo, há uma grande possibilidade de existir uma poderosa intervenção divina, restaurando a sua família, seu coração, a sua esposa, seus filhos, e promovendo no seu lar um ambiente altamente pacífico. Clame a Deus, ore ao Senhor, por certo, Ele te ajudará. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Vamos orar. Santo Deus e Eterno Pai, obrigado por essa mensagem, ó Deus, que nós lemos a partir de Gênesis capítulo 3, e nós reconhecemos, Senhor, que nós erramos, ó Pai, permitindo com que Satanás ele trabalhe nos relacionamentos familiares. Nós fazemos do nosso próximo o nosso maior inimigo, brigamos com quem não deveríamos brigar. Ó Deus, emprestamos a nossa boca, não, ó Deus, para promover
ó Deus, palavras de elogio, de conforto, mas nós ferimos. E não percebemos, ó Deus, que a nossa luta é espiritual. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a lutar com o inimigo certo. Também oramos a Ti, Pai, suplicando no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai amado, nos ajude a não confiar nos nossos sentidos, de forma alguma. Não nos permita, Pai amado, em nome de Jesus, tomar decisões precipitadas. Nos ajude, Pai amado, como nós lemos aqui na Escritura Sagrada, ó Deus, a assumir a nossa responsabilidade. Nos ajude a assumir o nosso papel de liderança no lar, como homens, e que as Tuas servas, as mulheres, assumam o seu papel, ó Pai, de esposas sábias, submissas como Cristo. E nós oramos a Deus para que o Senhor traga transformação e cura para as nossas famílias. Pai, eu creio que a esperança, a Tua palavra nos dá esse apontamento, e em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Portanto, Senhor, nós pedimos que nos ajude a colocar a Tua palavra em prática. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais.